Bom dia, agora nós estamos dando início à apresentação da prática 6, Laboratório de Máquinas Elétricas, Gerador de Corrente Contínua, citado. A nossa equipe é formada pelo João Paulo Monteiro, Lucas Menezes e por mim, Wesley Freire. No procedimento 1.0, eu pedi para que a nossa equipe pudesse configurar o magnetismo residual da máquina através do circuito, através desse arquivo txt, e conforme foi solicitado, a nossa ajustou esse valor para 20.0, conforme vocês viram aqui na imagem. No procedimento 1.1, ele pediu para que nós pudéssemos adicionar um resistor de 2000 MΩ, que seria o equivalente a deixar o circuito da armadura em aberto, e verificar se o valor de tensão satisfazia os 5,64 volts. Inicialmente, quando nós fomos tentar simular essa prática, havia dado um valor diferente, na casa dos 13 volts. Porém, após fazer os devidos ajustes, nós conseguimos atender ao pedido desse item 1.1. No procedimento 1.2, ele pediu para que nós pudéssemos trocar esse resistor e colocar um resistor de 900 ohms e verificar o comportamento desse circuito, desse gerador CC. E a conclusão que chegamos é que a tensão nos terminais da armadura eles permaneceram constantes, houve uma pequena variação na casa dos milésimos, porém, de uma forma geral, essa alteração é insignificante. E isso implica que o magnetismo residual não foi grande o bastante para iniciar o escovamento da máquina, já que a corrente de campo estava na ordem de 4,4 mA. No item 1.3, ele pede para que nós possamos modificar novamente o resistor para um resistor de 2000 MΩ e ajustar a componente, o valor de magnetização residual para 50.0, como vocês podem ver aqui nesses prints tirados acima, e verificar se ele satisfazia essa condição de a tensão de armadura estar próxima da casa dos 13 volts. Conforme vocês podem ver, ele satisfaz. E no item 1.4, ele pede para que a gente possa anotar esse valor da tensão de armadura obtida na simulação anterior. E agora eu vou dar prosseguimento à apresentação, a palavra ao meu colega para que ele possa continuar a apresentação. Saudações, dando continuidade à apresentação aqui no item 5. Ele pede que se ajuste o valor da resistência externa de ajuste do campo RF externo para 900 ohms e observe a tensão nos terminais de armadura. Observe agora se houve aumento significativo da tensão gerada, significando que a máquina conseguirá seguir com o processo de escorvamento. Pediu para registrar os valores e comparar eles com o item 1.2. E pediu também que através do ajuste da resistência a gente preenchesse essa tabela aqui de baixo que tem a tensão, relação à tensão com corrente, né? E para o item 1.5 a gente viu que o valor do arquivo de controle que é indicado no item 1.2 gera um magnetismo residual muito baixo, que faz com que a máquina não inicie o escovamento, é de em torno de 5,64 volts, né? E apenas com a corrente de 4,4 mA. Já quando a gente vem aqui para o item 1.5, que a gente faz um ajuste na resistência, a gente consegue ali um residual de 13 volts e a gente baixa o valor de resistência externa. Quando a gente baixa esse valor da resistência, a gente percebe aí um aumento da tensão que vai direto para em torno de 17,45 volts e a corrente fica em torno de 13,7 mA. Já percebe que é uma diferença aí significativa. Aqui eu gerei um gráfico, né? Se a gente voltar aqui, eu não consegui o valor correspondente da corrente em 80 volts na tensão de armadura. Ele dá um salto nesse ponto, a gente não consegue obter esse valor. Tracei aqui o gráfico, então é possível a gente ver que aqui ele tem um magnetismo, uma tensão residual de armadura lá no ponto em que a corrente é zero. E à medida que ele cresce aqui num ponto quase linear, né? E depois ele tende a saturar, parando ali em torno de 290 volts. Aqui no item 1.7 ele pede que a gente ajuste a resistência externa para gerar uma tensão de 200 volts. Pede para parar a simulação e colocar no modo free run. E daí a gente ter
essa tensão e observar aonde essa tensão se estabiliza. A tensão se estabiliza nos 200 volts, é possível ver aqui no gráfico do lado. Ele vai saturando. É interessante aqui que a gente vê como funciona o processo de descorvamento, né? A gente consegue ver os saltos que a tensão vai dando aqui à medida que a resistência vai, vai, vai baixando. Bom, continuando aqui a apresentação da nossa equipe, no item 2 foi pedido para a gente reabilitar o modo Free Run, né? Colocar um resistor externo aqui de 900 e encontrar, no caso, a tensão de 200 volts. Né? Aqui, onde a gente colocou uma resistência de 567 e encontrou esse valor. Inicialmente, quando a gente plotou esse gráfico, a gente encontrou uma pequena diferença, né? Aqui ficou mais ou menos 167 volts, certo? E muito possivelmente foi alguma diferença no valor residual que estava lá no TXT, né, de controle do valor desse magnetismo residual, ok? Bom, aí depois que a gente refez aqui a simulação, a gente conseguiu que ele ficasse, né, batendo aqui com 200 volts, igual ao item 1.9. Bom, depois a gente fez aqui no item 2.3, né, o cálculo da resistência, né, de acordo com a tabela do item anterior, né, nesses valores aqui, e a gente foi encontrando as correntes e as resistências, né, de campo desse gerador shunt, né, em derivação a vazio. Bom, no item, na tensão de 50 volts, a gente não encontrou, assim, quer dizer, a gente encontra, mas existe certo? Que seria aproximadamente essa resistência aqui, ele salta de 29 para 50, né? Então essa corrente aqui, ela meio que muda. E para não ficar um valor incerto aqui, porque ele muda de 29 para 100, né? Esse valor aqui de 50 fica complicado de obter, né? Ele já vai para 100, mas aproximadamente seria esse valor de 756 a resistência, né? Só a corrente que a gente não encontra, esse valor aqui de 50. Porque o motor, ele dá o gerador, ele quando ele pega esse escovamento, esse magnetismo, ele muda, né? Então, bom, e aí ele pede para a gente traçar as retas de carga. Então a gente fez aqui, ó, aqui a resistência de 756, essa outra aqui de 699, essa outra aqui, né, quando bate 208, 568, e aqui a 270, né, 331 ohms, certo? Então, alguma explicação estaria aqui, né? Na partida, né, o que acontece se o gerador em derivação arranca e nenhuma tensão é produzida? Então, há diversas causas possíveis. Então, a primeira, pode não haver fluxo magnético residual no gerador, que é o que acontece quando ele estava lá a 20 volts, né, no TXT, no bloco de notas, e ele não funcionava, né? Quando a gente muda para 50 volts, ele já começa a funcionar, ok? Pode ter ocorrido uma inversão do sentido de rotação do gerador, pode ter havido, né, inversão nas ligações de campo. E 3, o valor da resistência de campo pode ser ajustado para um valor maior que a resistência crítica. No caso, a resistência crítica seria mais ou menos aqui, né, nessa reta aqui. Se for antes disso daqui, né, eu já não vou ter esse escorvamento, certo? Quando alcança aqui a resistência crítica. No outro gráfico aqui a gente consegue perceber melhor, certo? Essa resistência crítica. Então, se for maior do que isso, né,
o motor já não vai, o gerador já não vai ter esse funcionamento desse, essa produção de tensão, né? Trabalho, né, do laboratório 6. Obrigado.